E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, novamente quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu vou trazer uma lista de ações de empresas que estão numa situação complicadíssima e com risco extremo de falirem a qualquer momento. Algumas até já estão praticamente quebradas, mas ainda têm suas ações negociadas, aquelas empresas que ficam simplesmente existindo durante muito tempo na Bolsa de Valores, só caindo, perdendo valor, uma situação complicadíssima. Essas ações estão naquele quebra ou não quebra, uma situação bem difícil. Se a gente continuar com essa questão macroeconômica complicada no Brasil e também no mundo afora, a situação pode se agravar para essas empresas. Por isso abram o olho com relação a essas empresas. A maioria delas, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas investem, mas estão numa situação complicada. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda desses ativos, é apenas um vídeo de interesse informativo para todos que estão aqui assistindo. A primeira ação aqui da nossa lista já é um pouco mais conhecida, às vezes pode não quebrar devido ao seu tamanho, à sua estrutura, por existir bastante tempo na Bolsa de Valores, mas os seus números no momento que eu gravo esse vídeo estão péssimos. É a Braskem, a BRKM5. Ela já teve outros momentos bem difíceis ao longo da história, mas agora ela está num momento complicado. Ela chegou a uma mínima recente de R$ 8,90 por ação, agora está a R$ 10,17, mas muito perto ainda da sua mínima. Nas últimas 52 semanas, sua mínima foi R$ 8,90 e sua máxima R$ 23,77, e hoje ela está valendo 8 bilhões na Bolsa de Valores, com indicadores completamente negativos em tudo praticamente. Com PL negativo, não está dando lucro, PVP também está negativo, todos os indicadores estão péssimos. A empresa tem um caixa de 16 bilhões, porém sua dívida bruta passa dos 53 bilhões, fazendo com que o seu patrimônio líquido ficasse negativo. Então a empresa basicamente tem um patrimônio líquido de menos 4,7 bi. Uma situação assustadora para a empresa que perdeu nos últimos 3 meses, no último trimestre, mais de 5 bilhões de reais, um prejuízo muito alto e também um EBITDA negativo de menos 307 milhões, uma situação preocupante quando a operação também dá prejuízo. E nos últimos 12 meses, ela perdeu mais de 11 bilhões de reais. Então é uma situação bem complicada para a Braskem. Vamos ver se ela vai conseguir dar a volta por cima em algum momento. Ela já passou por outros momentos de dificuldade no passado. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Porém, eu acho uma empresa bem arriscada para investir. Não sei se eu teria coragem de colocar dinheiro na Braskem nesse momento. Outra ação bem arriscada, na minha opinião, dados os indicadores, é a Inepar, a INEP4 e também tem a INEP3. Está custando R$ 1,34 no momento que eu gravo esse vídeo e sua mínima foi de R$ 1,22. Então, como a Braskem, ela está bem próxima da sua mínima. E já valeu mais de R$ 3,17 na sua máxima das últimas 52 semanas, com um valor de mercado atual de apenas 59 milhões de reais, um valor muito baixo em comparação com outras empresas na Bolsa. Todos os seus indicadores estão extremamente negativos, dado o prejuízo constante da empresa. Fora sua dívida e alavancagem extremamente elevada, com apenas 447 mil de caixa, isso mesmo, para quase 1 bilhão de dívida bruta, uma situação complicadíssima em alavancagem, fazendo com que o patrimônio líquido dessa empresa ficasse em menos 1,4 bi. E ela dando prejuízo de 69 milhões nos últimos 3 meses com EBITDA negativo e mais de 232 milhões de prejuízo nos últimos 12 meses. Então é uma situação complicadíssima para a empresa. Ela deu um prejuízo maior do que ela vale na Bolsa de Valores em valor de mercado, algo assustador. E a próxima ação que está numa situação bem complicada em termos de indicadores é RISID3, RSID3, a Rossi Residencial, valendo apenas 48 milhões hoje no mercado. A empresa, para vocês terem uma ideia, tem indicadores tão negativos, mas tão negativos, que seu PL ficou em 0,18. PL muito baixo devido a um lucro que ela teve não recorrente há tempos atrás. Então, ela está tão jogada às traças, digamos assim, que qualquer número não recorrente positivo já faz com que o PL fique bem baixo, mas não significa que está barata, não. Ela tem indicadores negativos em praticamente todos os critérios,
tudo negativo. E olhando a sua alavancagem, ela tem 27 milhões de reais para uma dívida de mais de 379 milhões. Totalmente incompatível com a empresa, com um patrimônio líquido negativo de quase 1 bilhão. Então é uma situação bem complicada. Ela gerou um prejuízo de 64 milhões no último trimestre, também deu um prejuízo nos últimos 12 meses de mais de 276 milhões. Então é uma situação muito arriscada com relação à empresa. Outra empresa com uma situação complicada é o Fertilizantes Heringer, a FHER3, custando R$ 3,78 no momento que eu gravo esse vídeo, bem perto da sua mínima, que foi R$ 3,20. A empresa teve uma máxima de R$ 9,30 nas últimas 52 semanas. Olhando seus indicadores, tudo está muito negativo, são números bem assustadores. Ela não tem até uma dívida muito alta, porém o seu patrimônio líquido, depois de tantos e tantos prejuízos, ficou negativo. A empresa tem um caixa de 98 milhões e uma dívida de 24 milhões, então tem uma dívida líquida negativa. Porém, olhando seus indicadores, ela teve um EBITDA negativo de quase 100 milhões e um prejuízo de mais de 658 milhões de reais. Então, é um número muito ruim para a empresa e ela perdeu mais de 1 bi nos últimos 12 meses. Então, seus números estão péssimos e justificam toda a queda que ela vem tendo nesses últimos tempos. Próxima empresa da nossa lista, que entrou em recuperação judicial também, inclusive, é a AgroGalaxy, AGXY3. A empresa está custando apenas 53 centavos no momento que eu gravo esse vídeo. Sua mínima foi 39. Ela caiu muito de preço depois que foi descoberta toda aquela situação, tanto de fraude como questão também de recuperação judicial. Seus indicadores estão negativos em praticamente tudo, sua alavancagem é muito alta, com uma dívida bruta de mais de 1,3 bi, com um caixa de quase 200 milhões. Ela perdeu incríveis 2 bilhões de reais no último trimestre e tem um prejuízo de 2 bilhões e meio nos últimos 12 meses. Números péssimos e uma situação de risco total para a empresa AgroGalaxy. Sem dúvida nenhuma, é uma empresa de extremo risco na Bolsa de Valores. Volta e meia ela dá aquelas altas explosivas devido à especulação que atraem muitos investidores desavisados e iniciantes. Mas eu acho um movimento muito arriscado e existem outras empresas melhores para a gente direcionar os recursos. Outra empresa largada na Bolsa de Valores há muitos e muitos anos, uma situação difícil, é a Estrela, ESTR3, custando R$ 5,00 no momento que eu gravo esse vídeo. A empresa nem sei se está sendo negociada ou se tem liquidez na Bolsa de Valores, mas olhando seus números ela é péssima, pois ela tem um patrimônio líquido negativo de mais de 500 milhões de reais e deu um prejuízo nos últimos 12 meses de 24 milhões. A empresa está numa situação complicadíssima. Próxima empresa da nossa lista, também bem antiga, é a Recrusul RCSL4. Ela está valendo apenas 44 milhões de reais na Bolsa de Valores. Se a gente olhar, ela subiu nos últimos 30 dias mais de 80%. Essas altas explosivas e especulativas fazem com que muitas pessoas se empolguem e queiram brincar com esse tipo de ação, o que é muito arriscado porque ela não tem indicadores positivos em praticamente nada. Ela tem indicadores extremamente bagunçados e teve um prejuízo de 7 milhões nos últimos 3 meses e de mais de 18 milhões nos últimos 12 meses. Uma empresa que simplesmente foi totalmente destroçada ao longo dos anos e perdeu muito valor e seus números são insignificantes se comparados com os números que ela tinha no passado. Outra empresa da Bolsa de Valores é Mengels, a MGEL4, custando R$ 6,05 no momento que eu gravo esse vídeo, longe da sua máxima que foi R$ 18,77 nas últimas 52 semanas. Para vocês terem uma ideia, ela perdeu 39% em 2024 e 24% em 2025 na sua cotação. A empresa tem indicadores negativos em praticamente tudo, lucro de apenas prejuízo no caso, de 23 milhões nos últimos 3 meses e mais de 41 milhões de prejuízo nos últimos 12 meses, fora sua dívida extremamente elevada de mais de 633 milhões para um caixa de apenas 55 milhões. Outra ação clássica que muitas pessoas conhecem, que está há muito tempo na Bolsa de Valores, é a Bombril, BOBR4.
As ações estão valendo 1,68 e próxima da sua mínima, que foi 1,52. Indicadores totalmente negativos, dívida alta, mas nem tanto assim, porém resultados bem baixos se comparados com os resultados que tinha no passado. Seu patrimônio líquido encolheu muito, ficou em 944 mil só, para vocês terem uma ideia o tanto que ela enxugou ao longo dos anos. Vamos ver se com o passar do tempo ela consegue fazer um turnaround bem sucedido. Próxima ação da nossa lista é do setor de construção civil, que é João Fortes Engenharia, JFEN3, custando R$ 2,37, próxima da sua mínima de R$ 2,20 nas últimas 52 semanas e muito longe da sua máxima, que foi R$ 36. A ação simplesmente caiu 93% nos últimos 12 meses. Em 2024 perdeu 94%, em 2023 perdeu quase 40%, em 2022 27% e em 2021 77%. Então é queda atrás de queda nas ações da empresa. E a gente olhando os indicadores percebe por que são negativos em praticamente tudo. Ela tem um caixa de 8 milhões aproximadamente para uma dívida incrível de mais de 264 milhões, totalmente desproporcional. Perdeu mais de 100 milhões nos últimos 3 meses e mais de 223 milhões nos últimos 12 meses. Números péssimos. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. Até o próximo vídeo aqui do nosso canal.